Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E o evangelho de hoje, 30 de outubro, é o evangelho de São Lucas, capítulo 13, versos do 22 ao 30. Jesus fala sobre a porta estreita. Depois de ser indagado por uma pergunta dos que caminhavam com ele. A pergunta é: Senhor, são poucos os que se salvam? E aí Jesus vai falar de uma porta estreita. E infelizmente hoje as pessoas têm pensado que a porta para o céu é larga, é escancarada e que todo mundo entrará. Ou a grande maioria, e só vai ficar de fora aquele que realmente não quiser. Aquele que realmente não quiser entrar, como se fosse, desculpa a expressão, a casa da mãe Joana. Mas vamos ver aqui o diálogo de Jesus com essas pessoas. Caminhando para Jerusalém, percorria cidades e aldeias ensinando. Então Jesus caminhava para Jerusalém, percorrendo aldeias e cidades e ensinava. Então qual é a necessidade de ensinar alguém? É alguém que não sabe e precisa aprender algo. Então é ensinado. Então Jesus ensinava sobre o quê? O reino de Deus. Jesus ensinava sobre a vontade do Pai. Por isso Jesus disse: a minha vontade, ou melhor, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Eu vim senão para fazer a vontade do meu Pai. E Jesus vai ensinando qual é a vontade do Pai. E com certeza Jesus está falando sobre salvação. Com certeza Jesus está falando sobre as necessidades de se fazer as coisas para entrar no reino dos céus. Não é somente crer. Tanto é que quando Jesus começa a falar daquilo que se deve ser feito para que se entre no reino dos céus, alguém vai e lança. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E Jesus responde, Respondeu-lhes: lutai, lutai para entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos tentarão e não conseguirão. Então, aqui nós podemos perceber que existe uma corresponsabilidade nossa de lutarmos. Ele diz, as palavras de Jesus aqui são claríssimas. Esse negócio de basta somente ter fé, isso é pensamento diabólico, isso é pensamento satânico. Isso é pensamento que Tiago condena nos espíritos diabólicos. Tiago 2,19. Vocês creem que há um só Deus? Fazem bem. Também os demônios creem e estremecem. Nem por isso são salvos. Então, aqui fica claro. Lutai. O que é lutar? Como é que eu luto? Eu luto contra alguém. Eu luto contra mim mesmo para me superar. Eu luto contra o mundo que tenta me destruir. Ou seja, eu luto contra alguém. Lutar não é ficar sentado numa poltrona esperando a morte chegar, como dizia Raul Seixas, com a boca escancarada esperando a morte chegar. Não, lutar, é combate. Então ele diz: lutai para quê? Para entrar pela porta estreita. Alguém entra por uma porta sentado numa poltrona? Só entra se você fizer o percurso até a porta e depois de transpassar a porta ir mais adiante. Lutai para entrar pela porta estreita. E veja, a porta é estreita. Então, se nós estivermos carregados de alguma coisa, talvez não consigamos passar. Se nós formos, como disse Jesus, cuidado com a gula, a embriaguez, porque isso torna o coração de vocês insensível. De repente nós podemos estar obesos aí, entre aspas, não estou falando aqui contra pessoas gordas, estou falando de obesidade no sentido de estar inchado de tanta coisa, tanto pecado, tanto orgulho e não conseguir passar pela porta estreita. E ele continua: porque vos digo que muitos tentarão e não conseguirão. Muitos tentarão e não conseguirão entrar. Então, Jesus continua: logo que se levantar o dono de casa e fechar a porta, ficareis de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, abre-nos. Então, o dono da casa vai fechar a porta. Vai ter um momento em que a porta vai ser fechada. Então, quando a porta for fechada, aqueles que ficarem de fora não entrarão mais. Ao contrário, ficarão batendo na porta dizendo: abre-nos. Ele vos responderá, o dono da casa, ou seja, Deus,
o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vos responderá, ou o próprio Cristo, vai dizer: não sei de onde vindes. Então direis: comemos e bebemos contigo, ensinastes em nossas ruas. Então veja, pessoas que comeram e beberam com Jesus. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrires a porta, eu entrarei e farei refeição contigo. Então, pessoas que comeram e beberam com Jesus significa dizer pessoas que creram em Jesus, pessoas que tiveram fé, porém não lutaram, não se esforçaram, não, entre aspas, peregrinaram até a porta para entrar por ela. E talvez tenham até peregrinado, mas quando chegaram na porta estava tão inchado de tanto pecado, tanta coisa, que não conseguiram entrar. E ele vai dizer: não vos conheço, não sei de onde vocês vieram. Então direis: comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Replicará o Senhor: eu vos digo que não sei de onde vindes. Apartai-vos de mim, malfeitores. Existem muitos malfeitores dentro da igreja. E eu tenho que lutar para não ser um deles e pedir a Deus a graça, que Ele me conceda a graça de também fazer de tudo para que não seja um deles. E aí Jesus disse: quando fechar a porta, essa porta do céu, aí só restará o quê? A porta do inferno. Ele diz: ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, ao passo que vós sois expulsos. Então veja, quando Lázaro morre e o rico também, o rico vai para a Guiena, para o fogo. E de lá ele vê Abraão e Lázaro. E ele começa a se lamentar. A mesma coisa acontecerá no fim dos tempos. Os que forem deixados fora do reino, que forem lançados no fogo eterno, de lá verão, né, os profetas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando virdes, veja, a pena eterna do inferno se tornará pior ainda, porque aqui de alguma forma Jesus está dizendo que do inferno, de alguma maneira, nós tomaremos conhecimento daquilo que os profetas, né, estão desfrutando, que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão desfrutando no reino de Deus, ao passo que vós sois expulsos. Então virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e se reclinarão à mesa no reino de Deus. Vede, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Então, nessa caminhada da conversão, ou melhor, da aceitação da fé até a salvação, nessa caminhada, existem muitos que, mesmo tendo comido e bebido com o Senhor, ficarão de fora, se perderão ao longo do caminho. E muitos que foram desde o primeiro, lembra daquela parábola? Os homens que foram contratados para trabalhar na vinha, um pela manhã, outros de 9 horas da manhã, outros de meio-dia, outros no finalzinho da tarde, e todos ganharam o mesmo valor? Todos ganharam o mesmo valor. Todos que perseveraram, que trabalharam, ganharam o mesmo valor, porque a salvação é igual para todos, independente do que nós façamos em termos eu fiz mais do que fulano, então eu mereço ser mais salvo do que ele. Não, não existe isso. O que Deus espera de nós é que nós façamos, que nós lutemos, que nós caminhemos com Ele e que nós perseveremos até chegar à porta. E quando chegarmos à porta, não estarmos com o nosso coração insensível, né? Vamos dizer assim, inchado de tanto pecado, para que nós possamos passar pela porta. Senão, do contrário, ficaremos de fora. E isso é fato. Então, muitos que começaram a fé se perderão. Começaram a fé muito cedo, muito jovem, né? Muito no início. E outros que começaram depois também se salvarão. Deus abençoe você. O evangelho de hoje ficou um pouco longo, mas era necessário tratar sobre isso, porque muitas pessoas vivem por aí alardeando que basta somente crer. Não é simplesmente assim não, meus irmãos. Existe uma luta, nós travamos um combate espiritual, que não é contra homens de carne e sangue, mas contra espíritos malignos
estão espalhados pelos ares. Deus abençoe.